Primeira atividade aqui na página 27 fala o seguinte: escreva os números decimais representados pelas peças do material dourado. Considere que o valor representado pela placa é de um inteiro. A barra representa 1/10 e o cubinho 1/100. Então, a placa inteira representa 1 inteiro, a barrinha representa 1/10 ou 0,1, tá? E o cubinho representa 1/100 ou 0,01, tá? Então, o que eu tenho aqui na primeira? Vou fazer a primeira, ó. Quantos inteiros eu tenho? 2 placas inteiras. Então, seria o número 2. Depois da unidade, da parte inteira, seria a vírgula. Eu tenho aqui agora os décimos. Então, olha aqui, o décimo seria depois da vírgula, já seria o valor do décimo. Quantos décimos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 décimos, tá? Então, ó, só lembrando, unidade, depois da vírgula, vem os décimos, depois centésimos, tá? E depois os milésimos. Então, ali eu tenho 2 unidades inteiras. Quantos décimos? 5, tá? Ah, se fosse centésimos, se fosse o cubinho aqui, não tivesse essa barrinha, eu iria colocar o 0 aqui nos décimos, eu iria colocar o 5 na casa dos centésimos. Então, vocês vão fazer isso com o B, o C e o D, tá? Pessoal, o segundo e o terceiro exercício, ele vem comparar os números decimais, tá? Então, na mesma coisa, como que eu comparo um número inteiro? Quando um é maior que o outro, por exemplo, o 10 é maior que o 5, por quê? O 10 ele representa, por exemplo, 10 objetos e o 5 representa 5 objetos. Então, quem representa mais objetos? O número 10. Então, ele é maior, tá? Então, como que eu vou poder fazer aqui, ó? Eu vou resolver os dois junto com vocês. Tem uma situaçãozinha, ó. Qual número é maior? 0,18 ou 0,2? Ai, ai, ai. Qual é o maior? Então, o que a pessoa fez aqui? Ela representou as barrinhas e os cubinhos, ó. O 0,18. Então, não tem parte inteira. Então, não tem a placa inteira. Tem uma unidade, um décimo. Então, 1/10. Colocou aqui 1/10. Quantos centésimos? 8. 8 cubinhos. Já o 0,2 tem 2 décimos, tá? Para eu chegar aqui em 1/10, faltavam 2 cubinhos, tá? Então, para eu ter 2 décimos aqui, faltam 2 cubinhos. Então, na lógica, se esse aqui já são 2 décimos, quem que é maior? 0,2 é maior que o 0,18, tá? Então, como que eu responderia? 0,2 é maior que 0,18. Ah, vocês estão em dúvida dos sinais? Maior, menor. Então, o sinal do maior, tá? Se eu cortar embaixo, sempre eu visualizo o número 7. E o menor, sempre que eu cortar embaixo, eu visualizo o número 4. Foca, cadê? Aí, você viu? Quando eu corto embaixo do sinal do maior, visualizo 7. E do menor, visualizou 4. Tá. Vou continuar então aqui. Eu tenho, por exemplo, um primeiro aqui. 0, vou fazer aqui no caderno. 0,129 em relação a 0,13. Fazendo sem ser pelo desenho. Poderia fazer pelo desenho, tá? Eu vou fazer pelos dois rapidinho. Ó, 0,129 e 0,13. Aqui eu tenho 1/10, tá? Então, 1/10 seria barrinha com 10 partes, tá? Aqui eu também tenho 1/10.
Até aí tá igual, tá bom? Depois, quantos centésimos eu tenho? Eu tenho 2. Tá? Eu tenho 2 centésimos. E do outro lado, quantos centésimos eu tenho? Opa! 3 centésimos, tá? Então, aí eu já mato a charada. Eu vou analisando dos décimos, eu comparo. Se é igual, beleza, é igual. Agora eu vou analisar os centésimos. Qual centésimo é maior? O número 2 ou o número 3? O 3. Então, eu já posso parar aqui. Eu só continuaria analisando o número, por exemplo, se aqui fosse 3, tá? Daí eu iria olhar o 9. Ah, se ali, por exemplo, não tem, eu posso colocar o 0 para igualar os números de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3. Lá tinha 2. Para ficar 3, eu posso acrescentar o 0 que não altera, tá? Então, se aqui fosse 3, eu iria olhar os milésimos, 9 e lá 0. Qual seria maior? Aqui o 9. Só que eu já consegui observar nos centésimos. Então, qual número vai ser maior? 0,13 é maior que 0,129. Então, esse número é menor que esse. Por que que é menor? Se eu cortar aqui, ó, o sinalzinho fica o 4. Vou dar outro exemplo, sem ser os de lá, tá? 3,504, 3,503, por exemplo. Olha a parte inteira, ok, igual. Olha o decimal, os décimos, igual. Olha os centésimos, igual. Vamos olhar os milésimos? 4 e 3, qual que é a maior? Aqui. Por causa da casa dos milésimos. Então, 3,504 é maior que 3,503, tá? Por exemplo, se fosse assim, 2,50 e 2,500, por exemplo. Ó, 2 e 2 igual, os décimos 5, 5 igual, centésimos 0 e 0 igual. Lembra que eu falei das casas decimais? Quantas casas decimais tem aqui? 1, 2, 3. Lá só tem 2. Para igualar, eu posso colocar o 0, tá? Então, agora eu comparo. 0 e 0 igual. Então, quer dizer o quê? Que esses números são iguais. Então, o que eu tinha anteriormente? 2,50 é igual a 2,500. Por quê? Porque esse 0 aqui não dá diferença, ó. Se eu tirar ele, fica igual ao número. O 0, depois da vírgula, dependendo, não dá diferença, se ele estiver no final. Se ele tivesse, por exemplo, aqui, 2,05, daí não tem como tirar, né? Porque ele faz parte do número. Mas, por exemplo, quando está lá R$2, para fazer continha, nem sempre você precisa usar o 0,00. Se eu fizer, eu comprei um produto por R$2, eu poderia fazer, comprei 3 produtos de R$2, eu iria multiplicar esse valor por 3. Eu não precisaria multiplicar o 00, porque os centavos, os décimos, a parte decimal é 0. Então, seria 3 vezes 2, 6. Eu gastei R$6. Se eu quisesse representar em dinheiro, R$6. Tá? Então, vamos continuar. O exercício 4, pessoal, pede para comparar os números e escrever em ordem crescente. Então, vocês vão comparar os números, tá? E vão escrever em ordem crescente. Qual é a ordem crescente? Do menor para o maior. Pessoal, então, vai ser do maior... Quer dizer, do menor para o maior, os valores crescendo. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, eu colocaria o 0,129, o 0,130, eu colocaria
o 2,50, o 3,503 e o 3,504. Seria dessa maneira que vocês vão fazer então, tá? Agora eu vou gravar em outro vídeo outra parte da atividade, ok? Abraço!